Graças a Deus. Bom dia, amados irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estejam ouvindo essa palavra agora, essa mensagem que vai ser ministrada agora. Não vou levar muito tempo, não vou dar muito minuto para você ficar assistindo não, mas eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal @promessa no YouTube, se inscreva lá. Temos também o canal da Benção no YouTube também. Se você não é inscrito, pedir para que você dê o seu like aí, inscreva-se no canal, transmita a mensagem para outra pessoa e também eu quero falar para você, não assista o vídeo só no início não e desliga não, porque o mais importante eu deixo para o final, que é a oração. Ninguém dispense a oração do homem de Deus, porque quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus, estamos em sintonia com o Espírito Santo, para abençoar você. Que às vezes a pessoa abre o vídeo ali, escutou a palavra um pouquinho e já desliga, mas o mais importante é a palavra de Deus, sim, mas temos a oração é falar com Deus. Então nós vamos falar com Deus através de você, através desse canal, levar até você a palavra do Senhor, deixando a oração, que Deus venha abençoar você, amém? Olha, para quem não me conhece ainda, Luciano, meu nome, pastor Luciano. Estamos lá no Instagram também, no Promessa, @Promessa Herança, e também no YouTube. E também estamos no Kawaii também, né? No Kawaii, né? Às vezes eu me enganando para falar esse nome, é Kawaii. Também estamos lá, temos bastante visualização lá, graças a Deus. Lá tem muitas pessoas que nos assistem e deixam comentário. Você também faça isso também, deixando seu comentário aí no YouTube. E eu quero falar hoje uma palavra. Agora vamos entrar na palavra agora. Não vou enrolar não, tá? Vou falar poucas palavras, o que Deus está falando para você nessa manhã, ou nesse dia, ou nessa tarde, depende do qual horário que você vai assistir esse vídeo. É Deus falando através da boca do profeta, amém? Quero ministrar hoje uma palavra, fica no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? Olha só, presta atenção no que Deus está falando através do profeta. Jonas era um profeta de Deus, que Deus tinha falado para ele: Jonas, vai na cidade de Nínive e fala para aquela nação que eu vou destruir essa nação. Eu vou acabar com essa cidade. Ela ia ser submergida, ela ia ser engolida pelo mar, porque estavam a ponto de explodir, assim, cheirava mal o pecado dela, e Deus Deus não queria mais permanecer com aquela cidade em pé, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Era um povo transgressor, um povo que escautelava até as pessoas vivas. Era um povo malvado, era terrível. Então Deus não queria mais que aquela cidade subsistisse, era para deixar de existir da face da terra. Então Deus usou o profeta Jonas, vai lá em tal lugar. Mas Jonas também sabia que aquela cidade era uma cidade terrível. Então Jonas ficou com medo de ir. Então Jonas desobedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, porque aquela cidade era terrível. Então ele também ficou com medo de levar a palavra. Então Deus falou, vai para lá. Ele foi para o contrário. Deus falou, vai para
Nínive e ele foi para Tarsis, pegou um navio para Tarsis. Então Deus falou para ele: Jonas, vai para lá, prega lá, porque é o seguinte, eu vou destruir essa cidade. Então vamos ler aqui no versículo 1 e 2 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia era terrível, o povo estava terrível ali, matavam, prostituía, tudo que fosse de maldade estava naquele povo, naquela nação. Então o que Deus falou para Jonas, vai lá e fala, ó, eu vou vir destruir. Mas antes Jonas não quis ir. Então Jonas pegou o navio, o contrário, então todo mundo sabe, né, dessa história, que Jonas foi dormir no fundo do navio para se esconder da presença de Deus, para se esconder do povo, mas aí Deus sabia que ele estava, então Deus mandou uma grande tempestade naquela região, naquele mar, e o navio estava a ponto de ir a pique. O navio ia afundar juntamente com ele e com toda aquela tripulação que estava naquele navio, iam também afundar com ele. Então nós olhamos assim, quando a pessoa tem um chamado de Deus e ela desobedece o chamado, desobedece a ordem de Deus, então não só aquela pessoa que desobedeceu, mas todos aqueles que estão em volta vai sofrer consequências por causa disso. Então foi o que aconteceu com aquele navio. O navio estava a ponto de ir a pique por causa de uma pessoa. Então quando aquela pessoa é desobediente, quando por causa de uma pessoa, estou dando um exemplo assim, até de um chefe de família, por exemplo. Quando um chefe de família ele erra, ele desobedece, ele está fora da vontade de Deus, aquele corpo que é a família dele também sofre, sabia? A pessoa está sofrendo, a pessoa estava padecendo só por causa de uma pessoa. O navio estava afundando por causa de uma pessoa, por causa de um desobediente. Então Deus falou para ele, olha, vai lá e fala da palavra de Deus. Então ele ficou com medo e não quis falar. Então a consequência foi essa. O navio estava afundando. Talvez o navio hoje seria a nossa casa hoje. Pessoas que estão ali juntamente com a gente, com aquela pessoa, está afundando no navio juntamente por causa de uma pessoa. Não estou falando que você tem que expulsar aquela pessoa e jogar para o mar, não. Não. Estou dizendo que a pessoa que está levando essa pessoa a afundar, que ela se converta a Deus, para que ela não venha se esconder da presença de Deus, para que o grande peixe não venha engolir. Nós temos também o resultado da desobediência de Jonas, que diz, quando Deus mandou o peixe, que ele estava no fundo do poço, estava no fundo do peixe, que é o fundo do poço, ele orou a Deus, e Deus ordenou aquele grande peixe que levasse ele até o destino que ele ia. Então, você vê, né? Ele poderia ter evitado tudo isso, pessoas não tinham perdido as suas fazendas, pessoas não tinham passado por grandes aflições por causa de uma desobediência, por causa da direção contrária que a pessoa tomou. Quando nós tomamos uma direção contrária à vontade de Deus, muita gente sofre, sabia? Muita gente padece. Aquelas pessoas que estão em volta, elas sofrem também. Não é só a pessoa. Se você pode observar, quando a pessoa, um chefe de família, ou uma mãe, uma esposa, ela desobedece a palavra de Deus, não é só ela que vai sofrer, não é só aquele casal, mas a família inteira ela também sofre por causa da desobediência de o corpo padece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece.
foi o que aconteceu com Jonas. O povo sofreram, estavam sofrendo por causa de Jonas. Amém? Então fique com essa palavra. Ouça o que Deus falou para você. Se você está em desobediência por algum motivo, volte para Deus. Volte, faça aquilo que Deus mandou, para que você não venha afundar e não seja engolida pelo grande peixe e seja queimado, porque Jonas foi queimado, disse que o ácido. Então Jonas tinha um sinal. Qual é o sinal de Jonas? As queimaduras do ácido do ventre do peixe, disse que queimou ele. Então aonde ele ia, ele mostrava os sinais da rebeldia dele, as queimaduras, as consequências, quer dizer, aquilo ali seria as consequências da rebeldia de Jonas, que Deus falou para ele, ele desobedeceu, então ele ficou na pele as queimaduras dele, então aquilo ali era um testemunho dele, que falavam dele e passavam, não, isso aqui é isso aqui foi os sinais da minha rebeldia. Então os sinais da rebeldia da pessoa, ela aparece assim, com consequências, com falência, com dores, com tribulações terríveis na vida da pessoa, como que aconteceu com Jonas. E não deixe que aconteça com você também. Ainda é tempo. É tempo de falar, é tempo de obedecer a palavra de Deus e voltar para o Senhor. Amém? Para que não seja engolido pelo peixe. Senhor, agora eu quero orar, apresentar a sua vida, a nossa vida, colocar nas mãos do nosso Deus. Na mão de Deus, pedir para que Deus venha perdoar nossos pecados, para que nós possamos ter comunhão com Deus, com o nosso Deus e salvar muitas pessoas através de você, através da palavra que Deus deixou para você transmitir para outras pessoas, amém? Olha aqui, por causa daquele testemunho, por causa da palavra de Deus, que quando ele voltou, que o peixe trouxe ele salvou a cidade. E a cidade tinha aproximadamente uns 120 mil habitantes, e ela foi salva por causa de uma palavra: arrependei-vos, arrependa-se. Então o rei se arrependeu e fez que a cidade inteira jejuasse para que Deus derramasse a sua misericórdia sobre ela, e foi o que aconteceu. Deus não destruiu a cidade por causa daquelas palavras que Jonas levou, mas se Jonas não tivesse levado essa mensagem, teria sido destruída uma cidade inteira. Deus tinha derramado do juiz dele, mas quando eles voltaram-se para o Senhor, se arrependeram, Deus derramou a misericórdia dele sobre aquela cidade e salvou aquela cidade. Então Deus não quer destruir aquela pessoa, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. Isso está escrito em Ezequiel 11:33, também, não, 33:11, perdão. Que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não queria fazer aquilo, ia fazer porque estava sem controle. Amém, gente? Fique com essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, meu Deus, nós agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, pela direção, pela manifestação do seu Espírito. Pai, eu oro por essas pessoas, meu Deus, que estão fora da palavra do Senhor. Essas pessoas, meu Deus, que estão pegando o barco ao contrário, Pai. Elas acham que está certa, Senhor. Meu Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Mostra, Pai, a direção certa que o Senhor tem para ela, Pai. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Salva essa pessoa que está indo no caminho contrário, que está pegando um navio contrário, que está pegando, meu Deus, o caminho contrário da sua vontade, Pai. Pai, abra os olhos espirituais dessa pessoa. Mostra-se para ela, Pai. Mostra, meu Deus, a tua misericórdia sobre essa vida, assim como aquela cidade inteira, Pai, se arrependeu, entregou a sua vida, as vidas delas nas mãos do Senhor, e o Senhor teve misericórdia e salvou aquela casa, salvou aquela nação, salvou aquele povo, Pai. Era um povo ímpio, mas o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar. Se nós se entregar verdadeiramente, entregar nossos caminhos nas mãos do Senhor,
dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo das minhas transgressões, Pai. Meu Deus, perdoa nossos pecados, escreva o meu nome no livro da vida, o Senhor o fará, Pai. Porque o Senhor ama o pecador. O Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador, Pai. Pai, eu entrego em Tuas mãos essas vidas, peço que o Senhor derrame da Sua graça, do Seu amor. Salva, Pai, essas pessoas, salva essa nação, salva, Pai, essa cidade, salva essa família, Pai, que está em pé de guerra. Que a graça, a misericórdia do Senhor venha alcançar e abençoar todos que estão nos ouvindo, estão andando na direção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço, Pai, determinando que essas pessoas sejam libertas, essas pessoas sejam salvas pelo poder da palavra do Senhor. Quando Jonas falou da palavra, essas pessoas obedeceram e andaram na direção certa. E aí o Senhor derramou da sua misericórdia. O Senhor salvou aquela cidade pela obediência dessas, porque eles obedeceram, porque eles se arrependeram dos pecados, entregaram as suas vidas nas suas mãos. Pai, obrigado. Eu agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito. Amém, irmão? Irmão, não seja engolido pelo grande peixe, mas seja salvo por Cristo. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu, pastor Luciano, deixo aquele abraço em nome de Jesus sobre você. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre você nesse dia. Amém? Até mais. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.